Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia. Porque o Senhor que mereceste trazer em vosso seio, aleluia. Ressuscitou, como disse, aleluia. Rogai por nós a Deus, aleluia. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que pela ressurreição de Jesus Cristo, vosso Filho, vos dignaste trazer alegria ao mundo, concedei-nos, nós te pedimos, que pela Virgem Maria, sua mãe, cheguemos ao gozo da vida eterna, pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Qui mero esti portarem, alleluia. Rector ex sic dixi, alleluia. Ora pro nobis Deo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, amados. Nos encontramos mais um dia. Hoje, terça-feira, da terceira semana da Páscoa. Como que está sendo o teu dia? Você que está assistindo agora pela manhã, como que está a tua manhã? Se você for assistir no final do dia, como é que foi o teu dia? Faça essa reflexão durante todo esse dia, como é que passou, como é que foi. Faça uma reflexão como foi o dia anterior, como que você viveu, como que você experimentou esta graça de Deus na tua vida, na tua casa, na tua família. Nós estamos aí fazendo essa caminhada essa que nos leva a uma ressurreição, a um sepulcro vazio. Esse sepulcro vazio nos faz um convite. É preciso crer, acreditar, ter fé, mas também buscar sair do nosso comodismo, sair do nosso lugar e ir em busca deste Deus que se fez carne, habitou entre nós. E continuando este itinerário pascal, este tempo propício para nós refletirmos a nossa vida, como que está a minha caminhada de fé? Como que está a minha caminhada de oração? Oração pessoal, oração comunitária na vida de comunidade, oração familiar com a minha família, com os meus. Como que está a minha vida de testemunha no meu trabalho, no meu ambiente escolar, acadêmico, todos os ambientes que nós estamos, nós somos convidados a fazer este caminho de transformação de vida, transformação da nossa vida, transformação da vida daqueles que se aproximam de nós, não é verdade? Então, amados irmãos, e a palavra de Deus, no dia de hoje, nessa terça-feira, nos conduz a um confronto muito profundo, que toca diretamente o nosso coração, o meu coração, o teu coração, mas no concreto. No concreto. Não é uma palavra distante ou extremamente, meramente passageira, mas ela é atual, ela é algo que nos provoca. De um lado, vemos um coração endurecido que resiste a Deus.
E do outro lado, Jesus, que se apresenta como o verdadeiro pão da vida. Então nós temos aqui dois lados, duas formas. Qual é a forma que nós estamos caminhando? E como nós vamos aqui caminhar, perceber a nossa caminhada, é preciso escolher um caminho de humildade, um caminho de discernimento, um caminho de paciência. E na primeira leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 51, depois do versículo do 1 ao 8, nós vamos ver, né? Você pode acompanhar com a sua Bíblia, que é o discurso de Estevão, né? Estevão fala com coragem diante do povo, com coragem. Suas palavras são fortes, homens de dureza cerviz, incircunso de coração, ou de ouvidos, pessoas circuncidadas, verdade? Ele não está apenas acusando, mas ele está revelando uma realidade espiritual muito séria. E uma realidade espiritual que muitas vezes nos dias de hoje ainda tem. É possível conhecer a Deus, estar dentro da religião, ouvir a palavra de Deus e ainda assim não deixar Deus agir na própria vida. Uma dureza de coração, fechado. Eu vou até aqui. Até aqui Deus pode entrar. Até aqui Deus pode agir. Daqui já não pode. Uma dureza, um fechamento. E aqui está algo que precisamos acolher com humildade. Muitas vezes também o nosso caso, meu caso, teu caso. Nós sabemos que o que é certo, conhecemos o Evangelho, participamos da igreja, da missa, e nem sempre permitimos que isso transforme a nossa vida. Porque quando nós participamos da liturgia, ela precisa mexer conosco. Porque quando o padre diz na missa, ide em paz, o Senhor vos acompanhe, a missa termina seu ato litúrgico, mas inicia a nossa missão. A nossa missão como cristãos inicia ali com a bênção final. E o problema é que muitas vezes não é falta de fé, mas é uma resistência à conversão. A gente resiste. E essa resistência aparece nas pequenas coisas do dia a dia. Vamos observar. Sabemos o que precisamos perdoar, não é verdade? Quem que você precisa perdoar? Quem você precisa dar o perdão? Mas adiamos. Hoje não. Ou ficamos com aquele discurso: quem perdoa é Deus. Quem perdoa é Deus. Na verdade, temos esse discurso. E aí nós esquecemos da palavra: Pai nosso, perdoai as nossas ofensas como nós perdoamos. A gente reza, mas não pratica. Quando percebemos que precisamos mudar de atitude, mas justificamos. Porque o outro, porque é isso, porque é aquilo. A culpa não, é difícil reconhecer a nossa culpa, na verdade. É que eu gosto de me recordar sempre do livro do Gênesis. Adão, você comeu fruto? A culpa não é minha, a mulher que tu me destes. Eva, você comeu fruto do Adão? A culpa não é minha, a culpa é da serpente. Percebe? Sabe que às vezes é fácil jogar essa culpa no outro. E o endurecimento do coração não acontece de uma vez. Ele vai acontecendo aos poucos. Vai entrando assim, vai penetrando, vai endurecendo e depois fica difícil. É uma insensibilidade que cresce, a indiferença. A pessoa vai se acostumando com a vida espiritual superficial, se acostuma no raso. Eu só consigo fazer isso, é só até aqui. Olha o perigo que nós corremos da oração superficial. Vai rezando menos
vai deixando Deus de lado, o tempo está corrido, não tenho tempo, e aí vai diminuindo a vida de oração, vai deixando Deus de canto. Chega um momento que já não deixa mais ser tocado, ser penetrado por este Deus. O vazio já tomou conta. E aí fica difícil a gente retornar. Então, São Gregório Magno, ele nos ensina que quando o coração não é cultivado pela graça, ele se torna incapaz de perceber a ação de Deus. Você já cultivou uma planta? Você já plantou uma semente? Quando você planta a semente, você tem que ir regando ela brota, você tem que continuar cultivando, colocando adubo, até ela criar uma raiz sólida, forte. Mas quando ela é pequena, a árvore, quando ela é pequena, você puxa com a mão, ela solta ainda, ela não ficou ainda enraizada. Você puxa, ele solta. E quando ela cria assim, uma grande árvore, você não consegue tirar. Você puxa, ela não sai. Ela se enraizou. É isso que São Gregório Magno vai dizer para nós, né? Quantas vezes Deus fala conosco na palavra, na missa, numa situação de vida, e nós simplesmente não damos atenção. Não se enraizamos, não aprofundamos as nossas raízes. E, no entanto, o que mais impressiona Estevão não é apenas o que ele diz, mas é como ele vive. No momento que está sendo apedrejado, olha só, ele não reage com ódio, ele reza. Quando você é caluniado, levanta um falso testemunho contra você, qual é a nossa atitude? Revidar, agredir mais ainda, ofender. Estevão, ele reza com a injustiça, com as injúrias, apedrejamento, e ele reza a seguinte oração: Senhor, não lhes imputes este pecado. Isso revela um coração totalmente transformado por Deus. Será que nós já alcançamos esse estado de graça? É difícil, na verdade, é difícil. É um estado de graça muito avançado. Nós precisamos chegar nesse estado de graça, de quando nos estiverem nos batendo, nos caluniando, nos apedrejando. Olha, Senhor, eu rezo por isso. É difícil. E aqui eu peço para você, se recorde de um momento difícil que você viveu, que você passou, alguma situação de calúnia que você viveu. Traga na memória agora qual foi a atitude que você teve. E recorde a atitude que você teve lá atrás e qual seria a atitude que você teria hoje. Qual é a atitude que você teria hoje? E é exatamente que o Evangelho ilumina a nossa vida. A multidão procura Jesus, mas Jesus revela a verdade. E eles estavam buscando não a Ele, mas o que Ele podia oferecer. Olha como a multidão buscava Jesus. Tinham sido saciados com pão e agora queriam mais. Eles não estavam buscando uma conversão, uma mudança. Eles estavam buscando Ele pelo que Ele tinha. Ele tem comida, Ele pode me oferecer o pão. Então eu vou lá comer o pão que Ele tem para me oferecer. E Ele dizia: o pão que vossos pais comeram, eles morreram. Mas o pão que eu vos darei é a minha carne. Que carne é essa hoje? É a Eucaristia, é na missa. É isso, meus irmãos. É muito atual. Quantas vezes nossa relação com Deus não se torna interesseira? Não é verdade? É. A pessoa busca Deus quando precisa, quando está em dificuldades, ou quando aperta um calo, não é verdade? Quando o calo aperta. Mas quando tudo melhora, aí nós vamos nos afastando, nós vamos buscando menos. Tudo bem mesmo, tudo bem. Não preciso mais buscar
com tanta frequência. E aí é pelo contrário. Da mesma forma que você pode pedir, você também tem que agradecer. E quantas vezes nós só pedimos e esquecemos esse agradecimento? Obrigado, Senhor. Obrigado pelo acordar. Obrigado, Senhor, pelo respirar de hoje. Pelo ar que o Senhor me deu, pelo sol que hoje veio, pela chuva. Nós temos uma mania, pelo que nós somos todos nós, né? Quando está chovendo, nós reclamamos, mas só chove, não para de chover. Olha, está vive chovendo. Nossa, a chuva não para. Não aguento mais chuva. Aí quando vem o sol, eu não aguento mais o sol está muito quente, está escaldante. Nós muitas vezes só reclamamos, recebemos e não sabemos agradecer. Obrigado, Senhor, pela chuva. Obrigado, Senhor, pelo sol. Obrigado, Senhor, pelo calor. Obrigado, Senhor, pela família que eu tenho. Obrigado, Senhor, pelo alimento que o Senhor me concedeu nessa semana. Obrigado, Senhor, pelos meus filhos, pelos meus pais. Agradeça. Obrigado, Senhor, por essa dificuldade, que essa dificuldade me ensinou a crescer. Essa dificuldade me ensinou a fazer melhor minhas escolhas. Agradecer mesmo diante das dificuldades. Agradeça mais. Murmure menos. Reclame menos. Mas sejamos sinceros. Quantas vezes nos aproximamos da mesa da Eucaristia com sentimentos que só nos frustravam, sentimentos baixos, tristes e muitas vezes até incrédulos, comungar por comungar um pedaço de pão. Amados, saímos para o encontro desse Cristo ressuscitado. Vamos ao encontro. Santo Irineu de Lyon dizia que o ser humano só encontra a vida plena quando está unido a Deus. Fora disso, tudo se torna insuficiente. São santos da Igreja. E o Papa Leão XIV, nosso amado Papa Leão, o atual Pedro para nós, tem insistido, não basta uma fé superficial, cultural. É preciso uma fé que transforme. Uma fé que transforme vida concreta, ações concretas, escolhas, decisões. E hoje Deus está pedindo algo complicado. Ele está pedindo abertura. É verdade. Um coração disposto a mudar, um coração disposto a perdoar, um coração disposto a amar. Tem uma música, o autor foi muito feliz, que ela vai dizer: ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos para respirar. Ame mais, abrace mais, agradeça mais, viva mais com a tua família. Nós não sabemos quanto tempo temos, nós não sabemos quando o definitivo vai bater na nossa porta. E aí nós vamos chorar por um tempo que não vivemos, chorar por experiências que deixamos passar, vamos chorar por aquilo que nós, com o desgaste do tempo, com o desgaste da vida, nós não soubemos aproveitar. Talvez seja isso hoje que você precisa: perdoar alguém, se aproximar de alguém, dar um abraço em alguém que faz tempo que você não abraça. Faça isso hoje. Não deixa para amanhã, não. A graça de Deus, ela acontece hoje. Uma coisa muito certa: nós não podemos continuar vivendo do mesmo jeito. Quando fazemos a experiência com o ressuscitado, é preciso fazer essa experiência de mudança de vida. Porque quem encontra Cristo de verdade nunca vai permanecer o mesmo. Que o Senhor possa te dar essa graça, da abertura de coração, e a partir de hoje você se transforma uma pessoa melhor, não melhor do que os outros, mas melhor para os outros. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho
e o Espírito Santo. Amém.